Então aqui estamos nós, em mais um encontro. No nosso último encontro dessa semana, um encontro, uma semana que de fato deixará saudade. Eu quero agradecer a essa igreja que me abraçou tão calorosamente durante toda essa semana. Não somente a mim, como a minha família também. Fico feliz pelo carinho, agradeço demais ao pastor, a cada ancião, a cada irmão que aqui esteve, a cada um que nos acompanhou durante toda essa semana. Muito obrigado por você ter dedicado o seu tempo. Muito obrigado por você ter se empenhado um pouquinho mais em ouvir a mensagem, em ouvir do Evangelho de Cristo. Eu quero, assim como o pastor orou pela mensagem, eu quero pedir que você esteja com o coração aberto, com o espírito receptivo, para nós compreendermos também o recado de Deus em mais esse encontro, em mais esse dia. Antes disso, porém, quero mandar um abraço muito especial a algumas pessoas que estão nos assistindo essa manhã, e são pessoas também especiais. A minha tia Elisete, tão amada, tão querida, tão risonha lá de Maceió. A minha amiga Conceição Lima, tão especial. A Michele, colega de trabalho da minha esposa, que está nos acompanhando também aqui. A Bianca Pedroso, lá de Calcaia, talentosíssima no louvor, com o seu pequeno herdeiro, tenho certeza, e também está nos acompanhando aqui. Sabe, pessoas explorem esse momento. E agradecer a você que esteve conosco todas as noites dessa semana, todos os dias dessa semana. Foi muito bom partilhar do Evangelho contigo aqui. Agora, nesse momento, eu quero te convidar a fazer a leitura conosco, aquela leitura que encabeça a nossa mensagem e que ela tem um peso tão especial. Vai ser projetado e eu te convido a acompanhar comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 18 em diante. O texto bíblico nos diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa semana nós falamos sobre dar frutos, nós falamos sobre colheita, nós falamos sobre entrega, nós trilhamos os passos de Jesus naquela última semana lá em Jerusalém, nós trilhamos os passos de Jesus de volta para a casa do Pai, as suas aflições, as suas dores. Mas sabe o que é mais gostoso do Evangelho? É que o Evangelho, ele não somente expressa o drama da entrega e do sacrifício último de Cristo, mas o Evangelho também nos traz uma esperança, porque depois da cruz houve um céu, depois do túmulo houve um lar, depois da aflição houve a esperança, e depois da dor Jesus preparou um paraíso para cada um de nós. É isso. Por conta de Jesus, há a possibilidade de todos nós podermos gozar de uma paz que transcende a todo o entendimento, uma paz que a mentalidade humana jamais conseguiu pensar, jamais conseguiu imaginar. Os filósofos do período estoico chegaram a chamar uma das suas plenitudes de paz, ele chamava de ataraxia. Era uma paz embasada na incondicionalidade, uma paz que não dependia do entorno, não dependia do meio, mas nem isso chega nem próximo, nem perto da paz que Jesus tem a nos oferecer.
por conta de todo aquele conflito, de todas as dores na carne, Jesus nos possibilita a esperança de uma paz, a esperança da felicidade, e a felicidade agora eterna. Mas aí Jesus, ele também nos traz alguns ensinos, e o texto que nós lemos, inclusive, não foi daquela semana, só não. Esse texto aqui é um diálogo que Jesus havia tido com os discípulos, e com os discípulos, sentado ali, Jesus havia, no meio de uma multidão com os discípulos e os líderes religiosos e aqueles que seguiam Jesus, Jesus havia proferido algumas palavras, e as palavras de Jesus eram por meio de parábolas. E Jesus começa a contar a parábola de um semeador. Ele diz: o semeador saiu a semear, e da sua semente jogada em terra, uma parte da semente caiu à beira do caminho, mas logo vieram as aves e comeram a semente. A outra semente caiu entre as rochas, e porque não tinha terra para que ela vingasse, ela morreu. As outras sementes caíram em meio aos espinhos, e porque não tinham, ficaram sufocadas ali, morreram. E a outra semente, um pequeno punhado de semente, foi a que caiu no chão, na terra, e essa que caiu na terra de fato produziu frutos, deu frutos, vingou. Depois daquele diálogo com a multidão, com as pessoas, enquanto Jesus ensinava dessa parábola, querendo significar a forma como que a mensagem de Cristo, a mensagem da paz, a mensagem do Evangelho é recepcionada pelos corações, é recepcionada pelas mentes humanas, é recepcionada pelas aflições humanas. Depois dali Jesus se retira com os discípulos, e logo estando a sós com os discípulos começam a perguntar: mas Senhor, por que para eles o Senhor fala por meio de parábolas e conosco o Senhor fala diretamente, o Senhor fala claramente? Aí Jesus começa a explicar, porque eles, mesmo vendo, não queriam enxergar, mesmo ouvindo, não queriam dar ouvidos, mesmo percebendo. Então era preciso que Jesus fosse mais delicado no trato com as pessoas, com os demais, e por isso Jesus deveria contar por meio de ilustrações. Mas Jesus fala para os discípulos: para vocês não, para vocês eu falo diretamente. E aí ele começa a explicar: se atentem à parábola do semeador. Ele começa a explicar a parábola do semeador. O Evangelho de Cristo é como a semente daquele semeador, é como a semente, o Evangelho de Cristo é como a semente jogada no coração. É aquela pessoa que ouve o Evangelho, mas não entende, não se atenta, não se dedica a compreender, não entra em comunhão com Cristo para compreender a mensagem, e porque não compreende, logo vem o inimigo e arranca essa mensagem do coração. Há também aqueles que recebem o Evangelho de Cristo, esse Evangelho é lançado ao solo do coração, mas esse solo é pedregoso demais, esse solo na verdade ele não está preparado para receber ainda. Vem o sol causticante, vem as aflições e aquela semente não vinga. Há aqueles também que recebem a semente do Evangelho, mas logo os espinhos das circunstâncias, as aflições, as perseguições, as lutas da vida, as demandas que tem, acaba tirando a mensagem, o foco da mensagem de Cristo, e logo o Evangelho de Cristo não brota naquele coração, não brota naquela vida, não faz transformação porque não brotou. Mas Jesus fala: mas existe um punhado, existe alguns que o Evangelho é lançado como semente, e essa semente cai na terra, e aquela terra está fértil para produzir, e a semente morre na terra, e porque a semente morre na terra, a semente brota, e agora ela chega a dar a 30, a 50, a 100 por um, aquela semente chega a produzir. Todas as vezes que eu prego e eu uso esse texto bíblico aqui, me vem uma pergunta à mente: você já parou para pensar quantas sementes cabem dentro de uma laranja? Eu sempre faço essa pergunta nesse sermão. Já parou para pensar? É possível saber quanta semente cabe dentro de uma laranja? Bom, é possível. Você pode cortar a laranja que você tem à mão, e depois de cortar a laranja, você pode dessecá-la e tirar semente por semente e saber quantas sementes cabem dentro da laranja que você tem à mão. A pergunta que é mais complexa agora é: e quantas laranjas cabem dentro de uma semente? Você sabe? Eu posso te dizer que isso depende. Se a semente for plantada, ela de uma semente vai brotar uma laranjeira inteira, com inúmeras laranjas. E dentro de cada laranja, muitas sementes. E dentro de cada semente, mais laranjeira. E em cima de cada laranjeira, mais laranjas ainda. Então, quantas laranjas cabem em uma semente? Depende se ela é enterrada. Depende se ela frutificou, depende se ela vingou no solo fértil. Sabe,
Jesus quis nos ensinar isso, e eu quero pedir para você nos acompanhar também em outro texto, João 12, versículo 24, vai ser projetado para você também. O texto diz assim, olha: na verdade vos digo, que se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Que bênção. Olha o ensino de Cristo. Ele começa a dizer que nós somos como sementes lançadas à terra, que a palavra do Evangelho de Cristo é como semente lançada à terra. Ela precisa morrer na terra fértil, para que ela produza, e ali, da produção daquela semente plantada, muitos frutos. E nós falamos sobre frutos essa semana. Eu citei Mateus 3, versículo 8, quando João Batista lá no deserto, pregando para os líderes religiosos, ele aponta o pecado da nação, ele chama o pecado pelo nome, mas em seguida ele dá um conselho, ele fala bem assim, olha: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele prossegue depois no versículo 10, depois no versículo 12, dizendo assim: porque é chegado o tempo do Senhor, e ele já tem na sua mão a foice, a pá, e com a sua pá ele vai colher a palha, e vai colocar palha para ser queimada, mas o trigo, a folha verde, o fruto, ele vai colher e colocar no celeiro, ele vai preparar, sabe? E ele diz ali também naquele momento que a árvore que não produzir fruto, ela será cortada e lançada fora. Então a Bíblia está nos instigando o tempo inteiro a darmos e a produzirmos frutos. E Jesus começa de fato então dizer: é preciso que produza, mas a semente para produzir ela precisa morrer. E a pergunta que fica essa manhã é: o que você precisa morrer para que Cristo possa nascer? Porque Cristo precisou morrer para que você tivesse a oportunidade de vida eterna. Cristo precisou morrer para que você pudesse ter acesso ao céu e ao paraíso, a esperança e a fé. O que em você precisa morrer para que Cristo brote na tua vida? O que está te impedindo ainda? O que ainda te afasta de Jesus? O que te deixa longe desse ideal? Eu quero ler um outro texto. Olha o que Jesus vem dizer agora, falando dele como essa semente remidora, como essa semente de salvação. Está lá no livro de João, capítulo 12, versículo 32 em diante. O texto diz bem assim, olha, Jesus falando: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. De que morte Jesus havia de morrer? Ele começa a dizer: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Jesus foi a semente que trouxe salvação. Hoje, depois de Cristo, depois de 2000 anos, todas as religiões do mundo já ouviram falar de Jesus. Mesmo aquelas que não acompanham, mesmo aquelas que não acreditam, já ouviram falar. Todas as nações do mundo já ouviram falar de Jesus, mesmo que esporadicamente. A história do planeta está dividida entre antes e depois de Cristo. Jesus, ele trouxe uma dicotomia para a história da vida humana. Só existem dois lados, só existe uma verdade e inúmeras mentiras. E eu costumo dizer que quem não se compromete com a verdade se torna escravo de todas as mentiras. E eu vou repetir para você: quem não se compromete com a verdade se torna escravo de todas as mentiras. Lembra que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Jesus trouxe uma possibilidade de nova vida, uma possibilidade de esperança. Inclusive na temática dessa semana, você vai ver em todas as vinhetas, você também viu aqui nos slides apresentados, a figura que nós usamos como emblema dessa semana é um muro, e alguém de joelhos de frente para o muro, de costas para nós, e de frente para essa pessoa há um buraco no muro no formato de uma cruz. E eu estive refletindo sobre isso ontem, e falei: esse emblema é interessante, porque eu começo aqui a tirar, a filosofia tem essas loucuras às vezes, a gente tira a reflexão de tudo, mas eu comecei a olhar aquela imagem e eu falei assim: é verdade, é isso que a cruz de Cristo faz.
Muitas das vezes as circunstâncias parecem um paredão diante de nós, parece que nós não temos saída, mas a cruz de Cristo abre caminhos. A cruz de Cristo derruba as barreiras, ela destrói os muros, ela desvenda horizontes, ela nos dá novas possibilidades. O que tem faltado para você? O que você falta ainda morrer para que Jesus nasça, para que Jesus brote, para que Jesus venha? Sabe, através do Evangelho de Cristo, através da mensagem de Cristo lá no ano 31, com a sua morte, Jesus como o Cordeiro de Deus, Jesus como a semente plantada na terra, ele deu frutos. E aí depois que Jesus ressuscita da sua morte, Jesus passa 40 dias ainda caminhando com os discípulos. Você vai lembrar, Jesus vai até o caminho de Emaús, juntamente com 2 discípulos que estavam chorosos, que estavam chorando, com a visão turva, em pranto, em dor, em aflição, porque eles perderam a esperança deles. Eles haviam depositado toda a esperança de vida deles no Messias que veio, e quando eles veem esse Messias crucificado como um bandido qualquer, como um criminoso qualquer, toda a esperança deles foi lançada por terra. E ali, sem que percebesse, Jesus começa a caminhar diante deles e começa a perguntar: mas por que vocês vão chorando? E o que vocês vêm tratando no meio do caminho? E eles, no meio de lágrimas, não percebiam com quem estavam falando e começa a dizer: olha, quem é você? Você não estava em Israel e não viu as coisas que aconteceram? Você não viu as manchetes? Você não leu o jornal do dia? Você não viu que o Messias, que o Jesus, aquele a quem nós acreditávamos que seria o Messias, de fato veio e ninguém aceitou, e ele morreu e a nossa esperança acabou? E aí Jesus começa a explicar para eles: mas olha, não era assim, já estava escrito na Bíblia? Não era assim que estava escrito nos profetas? Os profetas não haviam dito isso? Que o Filho de Deus deveria vir, deveria morrer, porque se ele não morresse, ele não daria frutos, e frutos para a eternidade, porque se ele não morresse, ele não conseguiria a salvação da raça humana. Não foi isso que estava escrito? E mesmo assim, em lágrimas, eles não entendiam. É o que acontece conosco muitas das vezes, no momento de aflição, no momento de desespero, no momento de turbulência, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Com a visão turva, a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. E muitas das vezes Cristo está do lado, ansioso para nos abraçar, mas a nossa aflição, o nosso foco na aflição é tão grande que a gente não consegue se apartar do ideal de Deus. A gente não consegue refletir, a gente não consegue tirar a reflexão do que nos causa dor. E durante aqueles 40 dias, Jesus também visita os discípulos. Você lembra de Jesus? Vai lá no cenáculo onde os discípulos estão reunidos, temerosos, com medo da tropa romana persegui-los. E Jesus entra ali. Antes de Jesus entrar, eles estavam conversando. Alguém tinha dito que Jesus havia ressuscitado porque o túmulo estava vazio. E Tomé fala bem assim: olha, eu só vou acreditar quando eu tocar o meu dedo nas suas feridas. E Jesus entra e vai até Tomé e fala bem assim: Tomé, toca aqui, põe aqui, põe o dedo na minha ferida, põe o dedo nas minhas chagas, para mostrar que o sacrifício, que a cruz de Cristo foi real, para mostrar que Cristo era Deus, é real. E Cristo consola os discípulos, e durante 40 dias ele começa a explicar tudo o que ia acontecer. Naqueles momentos, naqueles encontros com os discípulos, Jesus começa a resolver toda aquela equação que ficou confusa na mente deles. Lá no texto de Lucas 24, versículo 49, vai ser projetado para você também. O texto diz bem assim, olha, Jesus alertando os discípulos, né? Ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas não saiam de Jerusalém até receber poder do alto. Não saiam de Jerusalém até receber poder do alto. Depois de conversar com os discípulos, Jesus começa a alertá-los e dizer assim: olha, vocês vão receber poder do céu. Vocês vão receber o momento, vão ter o sinal do momento certo em que vocês devem agir. Por enquanto fiquem aqui em Jerusalém, mas quando chegar o momento certo, vocês devem ir aos confins do mundo. E aos confins do mundo, vocês vão levar tudo o que vocês viram, tudo o que vocês testemunharam e tudo o que vocês aprenderam daqui. Porque o mundo precisa beber de vocês, o mundo precisa se alimentar de vocês. Vocês também precisarão morrer para que deem frutos, e vocês vão levar para o mundo esse evangelho da paz. E sabe, depois que Jesus é assunto ao céu, você vai conhecer lá no livro de Atos, é citado o grande encontro, o momento da festa de Pentecostes.
os discípulos estão juntos, agora era a oportunidade, e eles entenderam o sinal de Deus, porque ali haviam pessoas de todas as nações do mundo, estavam em Jerusalém, estavam em Israel, para a festa do Pentecostes, aquela festividade que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Ali era um momento de reunião, era um momento de múltiplas línguas, linguagens, culturas, sabe, o contexto. E interessante que os judeus, eles já tinham algo que nós não temos hoje, a axiologia, a gente chama em filosofia, axiologia ou axionomia, a teoria de valores. Eles sabiam lidar muito bem com os valores opostos de outras culturas, coisa que nós não sabemos com tanta facilidade. Mas os discípulos que estavam ali, embora respeitassem e entendessem as outras culturas, eles não sabiam falar os idiomas ali, e eles foram instigados por Deus a pregar o evangelho naquele momento, porque de uma mensagem só, eles espalhariam o evangelho para todas as nações do mundo, porque cada um que estava ali, voltando para sua casa, voltando para o seu país, levaria essa mensagem. E ali eles são munidos pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, e pregam o evangelho. Aquele momento da pregação do evangelho, aquele momento dos discípulos, todos envolvidos, estimulados, persuadidos por Cristo, envolvidos na mensagem, aquele momento se tornou o momento mais desejável do evangelho. Quando João, o discípulo amado de Cristo, o discípulo mais novo entre todos os outros, lá por volta do ano 90, 95, na década de 90 da era cristã, logo no comecinho, perseguido por Domiciano, está lá na ilha de Pátimos, beirando o mar Egeu, ele recebe a visão de Jesus agora, cumprindo a profecia de João 21, que Jesus diz que poderia ser que ele estivesse vivo até que Jesus voltasse, e agora Jesus volta só para João em visão, e em visão Jesus pede para que João envie algumas cartas para as igrejas da Ásia, igrejas que haviam sido levantadas também por Paulo, juntamente com a igreja de Colosso e Herápolis, mas agora só existiam 7 igrejas de pé. Essas cartas enviadas ali para aquelas igrejas, Paulo, que havia ajudado a levantar várias daquelas igrejas, já estava morto por volta de 65, 67, e João agora por volta de 90 ou 95, começa a escrever essas cartas que Jesus manda para as igrejas. E é interessante que cada uma das cartas, há uma carta enviada para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, registrado lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. João começa a enviar essas cartas representando cada igreja, ou cada igreja representava um período da história do cristianismo. E é interessante que a primeira carta enviada à igreja de Éfeso, que significa desejável, essa primeira carta representa justamente esse primeiro momento dos discípulos juntos, comungando, partilhando o pão, estudando a mensagem, divulgando esse evangelho. E esses discípulos começam a pregar, e ali do ano 31 até mais ou menos o ano 100, eles inundam Israel e os mundos e os confins da terra com o evangelho. Eles são expulsos também de Jerusalém no ano 70, quando Jerusalém é destruída, é invadida, é destruída. Eles se espalham para Pompeia, para Pela, para outras cidades e regiões do mundo, e ali eles levam o evangelho. E sabe, aquele evangelho começa a encontrar outros corações, outros solos férteis, para que ele possa produzir. Dali, os evangelhos, os discípulos, eles levam a mensagem. Pode projetar o próximo slide, isso? Dessa junção dos discípulos ali, buscando o Espírito Santo, eles saem revestidos de poder para pregar o evangelho ao mundo. E ali do ano 31 até o ano 100, eles espalham o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Eles começam a realizar milagres miraculosos. A sombra de Pedro começava a curar. Dali, pode avançar o próximo, eles vão a partir ali do ano 100, aqueles que receberam desse evangelho de Cristo, viveram também sob a fé de Cristo. E aí nós temos do ano 100 até o ano 313 mais ou menos, até o ano que Constantino entra para o cristianismo apostatado, digamos assim. Esses que receberam a mensagem dos discípulos, envolvidos com a mensagem de Cristo, eles aprenderam, Jesus transformou a fraqueza deles em poder lá com os discípulos. Mas agora, nesse período projetado, Jesus transformou o medo em coragem e bravura. Homens e mulheres, pode voltar para o anterior, por favor. Homens e mulheres enfrentaram o Coliseu romano, enfrentaram feras, famílias inteiras foram crucificadas, foram queimadas vivas, pessoas foram devoradas, mas nenhum deles em momento algum se apostatou da fé. Todos eles acreditavam no evangelho, estimulado pelos discípulos. Pode avançar para o próximo. Logo depois nós entramos para um período agora de 313 em diante,
E a Bíblia vai dizer que nesse período Jesus transformou a confusão em clareza e perseverança, porque depois que o imperador Constantino entra, logo depois de Diocleciano, no Império Romano, e o Império Romano é dividido entre Oriente e Ocidente, o evangelho começa agora a ficar confuso, é trazido heresia de Roma, porque Roma trouxe todas as crenças também do grego, inclusive não só na cultura, não só na arquitetura jônica, dórica, coríntia, mas também na ideologia, na adoração politeísta, e agora a confusão do evangelho estava ali, nesse período em que a igreja estava começando a se oficializar, a igreja pseudo-cristã se oficializaria, misturando-se com todo o paganismo, mas mesmo nesse período, haviam homens de corações acesos, que estavam instigados pela mensagem de Cristo, e nesse período, Jesus transformou a confusão que o evangelho já estava sofrendo em clareza. Logo depois, o próximo período, a partir de 538, o mundo começa a mergulhar para a idade escura, a idade das trevas. E naquele período, pode projetar por favor, eles enfrentam torturas medievais, eles enfrentam torturas sarcásticas, diabólicas. Homens são decapitados, são desconjuntados, famílias inteiras são destruídas pela morte. E ali Jesus transformou a dor e a angústia deles em propósito. Até ali o evangelho conseguiu estimulá-los, e o tempo vai passando, e cada geração recebendo da geração anterior os frutos da semente de Cristo que fora plantado nos discípulos e nos seus descendentes, até que nós chegamos por volta de 1300 e um pouquinho. Pode avançar por favor, ainda no período da idade escura. E aí você vai ter os homens que começam a reformar, porque mesmo no período de escuridão, Deus sempre mantém alguns corações acesos. E alguns homens no meio da confusão, como John Wycliffe, como John Hus, como Jerônimo Savonarola, ou Jerônimo de Praga, esses homens começam a estudar a Bíblia mais a fundo, e mesmo sendo bispos romanos, eles começam a enxergar que as coisas que eles acreditavam estavam muito misturadas com o paganismo, e Deus começa a trabalhar no coração desses homens, para que esses homens façam reformas. E esses homens que eram teólogos de Oxford, teólogos grandiosos, esses homens começam a entender que se o ego deles não morresse em Jesus, não poderia dar frutos. Esses homens começam a matar as suas crenças, os seus paradigmas, e começam a reformar o evangelho, até que isso se caminha para o que nós já conhecemos. Pode avançar por favor. Deus iluminou mentes para preservar a sua mensagem, e nós chegamos até o período ali, que você conhece, de 1517, período da reforma protestante. E aí Martim Lutero vai até a catedral ali, ele pregou as 95 teses da justificação pela fé, baseada nos seus 5 solos: fé somente em Cristo, somente pela graça, somente na palavra, adoração somente em Deus. E ele começa a pregar esse evangelho que de fato tem uma força, sabe? Você começa a acompanhar que o evangelho vai viajando século após século, milênio após milênio. E ali agora na Europa inteira, que era a concentração do mundo, o evangelho já tinha encontrado raízes, já tinha dado raízes, já estava começando a brotar, já tinha dado frutos. Jerônimo Savonarola conseguiu movimentar, Martim Lutero também conseguiu movimentar toda a Alemanha, e aquele período era o período do Renascimento. O classicismo voltava, as filosofias platônicas, de Aristóteles também, toda essa filosofia voltava, o patricismo também, os padres já estavam estudando filosofia para entender melhor as coisas, começava a despertar a mente humana, um desejo de compreensão do seu entorno, uma cosmovisão, queriam começar a compreender toda a história do mundo, e toda a história do mundo estava embasada ainda em Cristo. Estava embasado ainda em Cristo, mas chega um momento que o evangelho não podia não comportava mais na Europa, e chega um momento que alguns cristãos, nós temos ali os puritanos, os ingleses, que queriam viver o evangelho de forma pura, perseguidos, eles tinham que fugir, e aí um grupo chamados pais peregrinos fogem da Europa em embarcações, rumo a buscar nova terra, rumo a buscar um lugar onde eles pudessem viver a sua fé genuína. Esses pais peregrinos atracam na América. Chegam na América, no norte da América, na América do Norte. Ali eles começam a conviver com anjos, com os índios, perdoe-me. Depois eles começam a ensinar os índios também, e ali se torna a nação da liberdade religiosa, a nação do cristianismo e da fé. Sabe, o que eu quero dizer com tudo isso de forma muito breve, muito rápida, muito sucinta é que, pode avançar por favor, tudo isso ocorreu por conta da semente do evangelho. A semente de Cristo veio dando frutos de geração em geração,
raízes de geração em geração, até chegar a mim, até chegar a você. Você é do lado de cá do planeta, você é do lado de cá, você na América, só conhece esse evangelho maravilhoso, porque Cristo conduziu a sua mensagem de geração em geração, se adaptando às culturas, transformando as culturas, alcançando vidas, alcançando mentes. E sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque de fato ele estava aguardando, talvez ainda estava aguardando o Filipe nascer. Havia muitas pessoas que lá no século 2000, século 21, melhor dizendo, precisava surgir, precisava nascer e conhecer do evangelho de Cristo. E esse evangelho alcançou e ultrapassou todo esse período justamente para te alcançar, justamente para me alcançar. Mas sabe por que isso foi possível? Porque Cristo fez uma revolução. Ele revolucionou a história. E eu digo, o que vai ser projetado ali, por favor, eu digo o seguinte, olha, a revolução é o próximo, isso. A revolução em mim revoluciona o mundo à minha volta e tudo começa com o primeiro passo. A revolução em mim revoluciona o mundo à minha volta e tudo começa com o primeiro passo. Certa feita eu vi um sermão, e no sermão eu vi essa história sendo contada, a história que eu vou citar agora, e eu fiquei apaixonado. Eu fui ler essa história a fundo. Eu sou apaixonado pelos acontecimentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porque eu acho que foi o momento mais tenso da história da humanidade. E quando eu vi essa história sendo contada, eu falei, eu tenho que levar isso para a mensagem, para encerrarmos com essa mensagem, para nós compreendermos o que Cristo espera de mim e o que Cristo espera de você. Pode avançar, por favor? Essa imagem que você está vendo aí, a mensagem é a imagem de Nicholas Winton, esse rapaz segurando essa jovenzinha no colo. A história de Nicholas Winton é linda porque mostra que no comecinho da Segunda Guerra Mundial ele conseguiu salvar 669 crianças dos campos de concentração. Ele levava essas crianças de Praga, a antiga Tchecoslováquia, para a Grã-Bretanha. Ele ia até as famílias judias e pedia o seguinte, olha, doa o seu filho para mim, passa a documentação dele, porque você sabe que vai para campos de concentração e vai morrer, e o seu filho pode ser que morra também. Doa o seu filho para mim, eu vou levá-los para a Grã-Bretanha e doar para outras famílias. Eu não consigo salvar vocês, mas pelo menos a eles eu consigo salvar. E ele encheu grandes vagões de trem com essas crianças. E ele salvou 669 crianças de campos de concentração. Campos de concentração. Depois de um tempo, pode avançar? Esse é Nicholas Winton, já idoso. Nunca contou a ninguém. O mundo não conheceu a história dele. Até que um dia, a esposa de Nicholas Winton estava limpando o sótão da sua casa e ela encontrou alguns documentos. E quando ela começou a olhar, pode voltar para mim? Ela começou a olhar esses documentos, tinha nomes, datas de nascimento, idade de crianças, registros de pais, e ela começa a ficar preocupada, quem é o meu esposo, o que ele fez, o que esses documentos representam. E aí ele foi obrigado a contar para a esposa o que tinha acontecido, e a esposa não pôde calar aquele feito. Ela levou para o mundo, e a BBC de Londres, pode colocar o vídeo por favor? E a BBC de Londres decidiu fazer uma entrevista com Nicholas Winton. Na entrevista, a jornalista ela começa a olhar esses documentos. Ela começa a ver, ela encontra inclusive o nome de Vera Diamond. Vera Diamond era aquela criancinha que na primeira foto estava no colo de Nicholas Winton. E ela começa a entrevistar num talk show, ela começa a entrevistar Nicholas Winton e ela fala bem assim, olha, essa senhora que está do seu lado é aquela criancinha lá no teu colo. E ele olha para a senhora do lado, ele fica emocionado porque eu começo a imaginar, meu Deus, ele começa agora a ter o resultado do que ele fez lá no passado. Ele fica abismado, aquelas criancinhas que estavam no meu colo que eu consegui salvar, agora é vó, é mãe, tem neto, bisneto, deu origem a outras famílias também. Enquanto ele está emocionado falando com ela, a jornalista fala assim, olha, mas será que só a Vera Diamond foi resgatada e salva pelo Nicholas Winton? Será que só ela no auditório? Ou temos mais pessoas no auditório que foi salva por Nicholas Winton? E ele fica abismado quando ele vê essa cena. Ele vê que o único feito dele lá no passado foi capaz de salvar
inúmeras vidas que deram origem, que tiveram filhos, que tiveram netos, bisnetos, que têm história, que têm sonhos produzidos. Todas essas vidas, todas essas famílias, todas essas gerações representadas ali, por conta de um único ato, por conta de um único comportamento, por conta de uma única atitude. Nicholas Winton decidiu ser a revolução que o mundo precisava. Nicholas Winton decidiu ser a face de Cristo salvando o mundo. É por isso que eu repito, a revolução no mundo precisa começar com a revolução em mim, e a revolução em mim precisa começar com o primeiro passo. Ellen Goldwhite, no livro Educação, na página 27, tem uma fala muito linda que nós sempre repetimos. Ela diz bem assim: olha, a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu exato nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. O mundo precisa de homens consagrados, de mulheres consagradas, precisa de pessoas que entendam a eficácia do Evangelho, precisa de pessoas que entendam o que aconteceu há 2000 anos atrás, precisa de pessoas que entendam que para viver o Evangelho eu preciso morrer todos os dias, eu preciso entender que eu tenho que carregar as minhas cruzes, e seguir Cristo, eu preciso entender que se eu for salvo, eu preciso salvar, e que se a minha vida não dá resultado, se a minha vida não tem frutos de salvação, é porque eu ainda preciso me converter. Meu Deus, quantas famílias estão na igreja, conhecem esse Evangelho, mas tem alguém que está longe, tem alguém que está distante, tem alguém que está perdido em algumas das curvas da existência, e a culpa não é sua por ele ter caído, mas eu vou te falar, e você precisa compreender isso, a culpa é sua se você não tentar resgatá-lo. A culpa é sua se você não for atrás. Eu me torno culpado quando eu, como pai de família, não me ajoelho todas as madrugadas para apresentar os meus filhos, para apresentar a minha esposa, para apresentar o meu lar a Deus. Porque, queridos, o mundo é turbulento. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. A Bíblia jaz no maligno, a Bíblia jaz em trevas. Sair de casa pelo dia, na verdade, é algo incerto. Nós não temos certeza se vamos voltar para o nosso lar. Então eu fico pensando como existem pessoas que têm a ousadia de sair de casa pela manhã e não orar, e não entregar a vida a Deus. Como tem pessoas que passam a sua vida como se nada tivesse acontecendo, como se nada fosse acontecer. Comem, bebem, casam-se, dão-se em casamento, festejam, vivem os seus prazeres momentâneos, vivem os seus vícios momentâneos, vivem a sua vida buscando ter recursos, mas não consagram a vida, não se entregam a Cristo, não entendem que a premissa do Evangelho é morrer para o mundo, nascer para Deus, porque quem não nasce para Deus não consegue salvar outras vidas, e as vidas salvas pela tua vida é frutos como oferta a Jesus. Pode projetar. Essa história começou lá na cruz, com Cristo. Essa história atingiu os discípulos, atingiu aqueles que ouviram a mensagem dos discípulos. Essa história, mesmo no período em que estava se preparando para a idade escura, em onde a religião estava se tornando paganizada, ainda conseguiu atingir o coração de muitos. Mesmo no momento de tortura, no momento de trevas, alguns ainda foram iluminados com o evangelho dessa mensagem. E lá no futuro, alguns homens se levantaram como reformadores para conseguir trazer a mensagem de volta. Essa mensagem foi transportada da Europa, de outros lugares do mundo, para várias terras do mundo, e o evangelho alcançou a Nicholas Winton também, que na verdade, por mais que não conhecesse toda a premissa do evangelho, mas tinha um fruto de humanidade em si. E essa mensagem do evangelho precisou chegar até você, mas sabe para onde ela tem que ir? Ela tem que sair de você e chegar nesse momento último. Pode avançar. Tem que chegar nesse momento aqui, ó. Este momento do encontro com Cristo. Porque saber que Cristo morreu, mas não se preparar para essa volta, é se tornar somente mais um assassino dele. Eu vou repetir para você entender. Compreender que Cristo morreu e não se preparar, volta lá a imagem, para essa volta, é se tornar somente mais um assassino dele. Pode voltar para mim agora. Logo em breve Jesus voltará, querido.
Logo em breve Jesus voltará. O Covid vai acabar. As angústias, as expectações das nações vai acabar. As injustiças vai acabar. As políticas de morte vão acabar. A minha pergunta é: de que lado você estará? Do lado daquele que conseguiu a tua vida através da cruz? Ou do lado daqueles que pregam a mentira para você todos os dias, dizendo: você pode viver livre sem Deus? Isso é uma mentira, porque só existe liberdade em Cristo. O meu convite para você essa manhã é: não fica somente com a mensagem que você recebeu essa semana aqui. Leve essa mensagem para outros. Você é uma semente plantada agora no meio da tua família. Você tem essa responsabilidade. Cumpra o teu compromisso. Se entregue a Cristo. Mate em você o que precisa ser morto para deixar Jesus nascer. Você aceita esse convite? Você aceita firmar esse compromisso com Cristo? Faça isso. Põe o pé na água. Dê o primeiro passo. E você vai entender como será fácil atravessar o mar das turbulências que nós estamos. Nós saímos lá do passado e agora nós voltamos para o futuro. E o futuro continua. De volta para esse cenário de futuro, a vida está triste lá fora. Só existem trevas. Mas Cristo está plantando em você um coração iluminado para resgatar outras vidas. Aproveite essa oportunidade para salvar vidas, para salvar almas. Se você não tem forças, prove a Deus. Coloque o pé na água e você vai perceber como o mar vai se abrir. É somente dar o primeiro passo. Ouça esse louvor, reflita nisso e oraremos em seguida. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Se fé impossível é achegar-se a Deus, pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar.
creiamos no Deus que tudo pode. Que Deus te abençoe. O Evangelho atravessou mares, séculos, milênios, culturas para chegar até você. Qual deve ser a sua travessia hoje? O que você precisa atravessar para chegar até outras vidas, para salvar outras vidas? Procure uma igreja, entra lá no site www.procureumaigreja. Entre em contato no chat também com os contatos ali do pastor, dos anciãos dessa igreja. Procure alguém que te auxilie na leitura da palavra de Deus. É momento de levar Deus para o teu lar, para a tua casa. É momento de se ligar ao céu. Te convido a isso. Faça esse compromisso com Cristo. Não deixe essa semana ter passado em vão. Não deixe aquele sacrifício ter sido em vão. Eu quero te convidar a orar comigo assim. Obrigado, Jesus, pela tua entrega. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Obrigado, Jesus, por ter pensado em mim lá no passado. Obrigado por me projetar um futuro e me dar esperança. Obrigado porque nós sabemos que em meio às dificuldades do mundo, nós podemos olhar a cruz de Cristo e saber que ela abre caminhos, que ela nos ajuda a atravessar as barreiras que muitas das vezes parecem intransponíveis para nós. Acalenta esse coração sofredor, apazigua esse coração cheio de conflitos, leva paz para essa vida, para essa família, para esse lar. Senhor, olha para os enlutados, olha para os que estão enfermos, sela o teu povo com o sangue da promessa, com o selo da promessa de Cristo. Guarda o teu povo dessa praga que está assolando o mundo, Senhor. A próxima semana começará em breve e nós voltaremos para o mundo, para o meio das suas aflições, mas que agora possamos ir para lá iluminados com o Evangelho da justiça de Cristo e sabendo que falta pouco tempo para aquele encontro com Jesus acontecer e nós queremos nos preparar todos os dias. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, queremos renascer no Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê um ótimo sábado, uma ótima jornada e até a volta de Jesus.